Olá, seja bem-vinda ao novo episódio do podcast Lidere-se. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial que logo, logo vai se apresentar. Para você que não me segue nas redes sociais, me siga no @AndreaRo. Todos os dias tem conteúdo da vida real sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre autoliderança, inteligência emocional, aqueles conteúdos fundamentais para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E vamos lá então a esse episódio lindo com esta pessoa que eu já admirava antes e passei a admirar ainda mais. Então, seja muito bem-vinda a ele. Eu chamo de ele, mas ela vai falar o nome, o nome certinho, né? Para mim é a ele. Seja muito bem-vinda a ele. É uma honra ter você aqui, né? Já falei inúmeras vezes o quanto eu te admiro. Então, muito obrigada por ter aceitado o desafio de vir aqui falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e inspirar as pessoas também a partir dos seus movimentos. Ah. Fique muito à vontade e se apresente para nós. Ai, obrigada. Que honra eu estar aqui compartilhando a minha história e tentando inspirar pessoas. Então, para quem não me conhece, eu sou Eliette Maria Tedesco Lazarim. Eu sou nascida em Severiano de Almeida, sou gaúcha, mas eu sempre digo que eu sou mais catarinense do que gaúcha, né? Porque aos meus 16 anos eu vim para Concórdia e permaneço aqui até hoje, que é os meus 43 anos. Eu sou mãe do Igor, de 23 anos, que vai fazer agora sexta-feira, estudante de medicina veterinária, e sou mãe do Ícaro, de 14 anos, casada há 25 anos, filha da Marlene Tedesco Lazarim, opa, Delevate Tedesco, e do Leonir Tedesco, né, irmã da Dulcineia. Por que que eu falo isso? Porque essa é a minha raiz. É graças a essa raiz que eu sou quem sou hoje. Concordo plenamente, né? As nossas raízes, né? Graças a elas, nós estamos aqui, temos a nossa história, temos toda a parte boa, a parte dos desafios e que nos transformou em quem a gente é hoje, né? Com certeza, Esta é um pouquinho da vida pessoal da ele, né? é E isso. quem é a ele como profissional? O que que esta mulher faz? Quem é a ele como profissional? Ai, é multitarefas, né. Percebem, vocês vão perceber que a sua realidade de empresária, dona de casa, né, É, aquela a moça do marketing, a moça das vendas, a moça do conde, das das cobranças, da de tudo, cobranças, das compras, das das co vendas e tudo, é isso. É, então, eu sou proprietária da Ele Modas, agora é Ele Modas e Experiência, porque está num Uhum, novo formato, uhum, formada agora também em consultora de imagem, e sou sócia, né, da Mecânica e Chapeação Lazarim com meu esposo há 20 anos. uhum. Então eu tenho experiências, várias experiências em várias áreas, mas hoje eu me reconheço como consultora de imagem e como proprietária da empresária, que Isso uma aí. coisa que eu nunca me via. Eu me Uhum, via como uma vendedora de roupas, eu me via uhum, como uma qualquer. uhum, Hoje eu pego para mim, eu sou uma empresária uhum, da moda uhum, e formada em consultora de imagem, que é o meu foco hoje. uhum, E por que consultora de imagem eu ressalto isso? Porque desde a primeira venda, no começo eu só vendia realmente, eu só uhum, vendia, porque uhum, eu comprava pensando na venda. Hoje não, eu já consigo ter essa visão de: "Ai, vai ficar bem com uhum. tal coisa para tal pessoa". Então eu tenho essa visão e eu tenho esse olhar para minhas clientes. E foi tendo a dificuldade, às vezes, de me olhar, que eu Uhum. busquei entender melhor para poder também ajudar outras mulheres. Eu adoro as histórias que existem por trás do nosso aqui e agora, né. Sim. Sempre existe uma história por trás daquilo que nos trouxe até aqui. A ele hoje empresária, né, do mundo da moda, da consultora, mas o que trouxe esta mulher até aqui? Quais são os bastidores desta história? É.
Então, olha só, desde criança eu tive muita dificuldade com roupas. Eu venho de uma família muito humilde, né, eh, nós tínhamos o básico, o necessário, mas a gente não tinha eu não era muito raro eu poder ir numa loja e me escolher uma roupa. Uhum, Eu ganhava muitas coisas de parentes, né, uhum. da cidade, porque eu era do interior, Uhum. então nem Sim. tudo servia, mas éramos o que tínhamos, né. Então, às vezes, a gente ganhava uma muda de roupa para festa de fim de ano. Mas eu sempre fui muito abençoada. Eu tinha uma vizinha que era costureira, e ela sempre me ajudava a inventar moda. Ela era que costurava para mim as modas que eu inventava. Uhum. Então, às vezes, eu ganhava um vestido que não servia, eu ia lá e cortava e fazia mini blusa, porque na época era mini blusa, não era cropped, Era né. mini blusa. Eu também sou da época da mini blusa. Isso, então ela aceitava esses desafios comigo e ela fazia pra mim. E sem saber eu já estava entrando nesse mundo, mas não sabia, né. Então, sempre tendo essa dificuldade e muitas vezes se escondendo atrás de algumas roupas porque era o que tinha, né. Uhum. Então, eu fui criando essa visão diferente também, mas eu Uhum. nunca me imaginei sendo alguém vendendo roupas, né. Quando Uhum. eu saí de casa com 16 anos, eu saí para estudar e trabalhar de babá. Uhum. Foi isso que eu fiz. Mas lembrando que eu já era empreendedora, sem saber. Uhum. Com os meus 12, 13 anos, 14 talvez, eu já vendia revistas Hermes, Quatro Estações, aquelas revistas, lembra? Sim. Então, eu queria muito alguma coisa, mas a gente tinha dificuldades, e eu Uhum. percebendo essa dificuldade financeira dos meus pais, eu não nem pedia, porque eu sabia que era difícil Sim. ter o básico, imagina então um supérfluo, né. Sim. Sim. Então eu nunca vou esquecer o que me moveu a primeira coisa, eu queria uma bota que tinha na revista Hermes, e eu pensei: "Eu tenho que vender tanto para mim conseguir comprar com a comissão", e eu vendi. Eu vendi para comprar minha A bota. mulher já tinha visão Sim. desde desde menina, desde Com menina. comprei o número 37, até hoje eu uso 36. Eu comprei o 37 pra servir mais tempo. Gente, isso me trouxe, assim, isso era muito Comum. normal, né. Sim. Normal. Eu lembro que meu pai comprava, quando comprava um calçado, comprava 35, 36. Hoje eu uso 34. É isso aí. É, Então era algo comum, porque era com a sim. expectativa que De o pé usar vai crescer e que tem que servir por muito tempo, isso né. aí. Ela chegou a estragar justamente por ficar muito grande e estragou por não conseguir andar direito, né. Sim. E aos 16 anos, então, eu vim pra Concórdia pra estudar, trabalhar de babá, e aos 18 eu conheci aos 18 não, aos 16 ainda eu conheci o meu namorado, né, que hoje é meu Uhum. esposo. Aos 18 eu casei, e agora vão fazer 25 anos que eu estou casada. Olha. Aos 20 eu já fui mãe, né, planejadinho, tudo bem certinho, bem como a gente imaginava, na verdade nada como a gente imaginava, né, porque a Sim, gente idealiza algo, sim. mas que não vem com manual, Não. não vem com manual, é tudo diferente do que a gente imagina. Mas, graças a Deus deu tudo certo, Sim. e eu comecei trabalhando quando eu casei, eu ajudava meu marido na oficina, que era no porão da casa. Eu lembro que Uhum. eu botava o Igor no porta-malas de um Chevette. Ele não tinha a tampa, né, e era Uhum. grande, então eu enchia de brinquedo, ele ficava ali brincando enquanto eu podia ajudar. Então, enquanto eu Uhum. pudesse ajudar ele a lixar, fazer polimento, sinalizações do Colocava a mão carro. na obra mesmo, Sim, lá no isso aí. Foi assim que começou a minha vida aqui. sim. Mais tarde eu fiz pedagogia, a gente se mudou para um sítio, e Uhum. eu tive o Ícaro, e quando o Ícaro tinha mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu comecei a fazer pedagogia, porque eu pensava em algo para trabalhar, né, algo mais garantido na minha cabeça, né. Uhum. E então, como a gente estava se mudando para o sítio, a gente pensou em ir para o Paraguai buscar algumas coisas para concluir a obra, para concluir as compras das coisas da casa. Uhum. E eu fui com uma listinha de coisas pra mim, Uhum. mas não foi nada como a gente imaginou. Hum. Eu Hum. tive que comprar algumas coisas na corrida,
e não era o que eu queria, não era o que me servia, eu simplesmente fui pegando. E eu falei: "Eu não vou pra casa sem eu comprar as minhas coisas". E eu lembro que o meu marido falou assim: "Qualquer coisa, semana que vem você volta". Ele jamais imaginou Que você ia que eu voltar ia mesmo. voltar, Hum, porque eu nunca tinha ido e eu estava toda perdida, assim, né, sim. e ele jamais imaginou. Nós chegamos em casa no sábado, na outra sexta-feira eu já estava indo para o Paraguai. O que aconteceu em meio a esse tempo, essa semana? O que Essa aconteceu? semana eu vendi tudo que eu comprei, que não era o que eu queria, e eu vendi tudo e, além de tudo, eu viajei novamente com uma lista enorme que eu nem podia trazer tudo, porque tem uma cota. Uhum, Eu tive que voltar outras vezes para concluir essa lista e comprar o que e ali começou as vendas, né. sim. Ou seja, você já foi com encomendas. Já, muitas encomendas. Eu lembro que eu tinha uma cota, com o próprio dinheiro que eu vendia as minhas coisas, a primeira viagem que eu fiz foi com dinheiro emprestado. Foi com dinheiro emprestado de uma comadre minha, que é minha incentivadora desde a pedagogia, desde o meu segundo grau, ela me ajudou, ela me incentivou a voltar a estudar, Uhum, e ela me emprestou R$ 1.000 para mim devolver como eu podia, com roupas, enfim, com mercadoria. uhum. E esse foi o meu primeiro incentivo. Então eu pensei: "Bom, eu não tenho prazo para devolver, né, mas eu tenho uma dívida". E então, cada vez que eu ia, ela me fazia ela foi muito querida comigo. Cada vez que eu ia, ela me pedia uma coisa, para mim poder Uhum. sobrar dinheiro para comprar outros para vender. Então, assim, eu lembro que teve vezes que eu viajava 2 vezes na semana, para poder trazer as minhas encomendas, e foi ali que tudo caí de paraquedas, digamos assim. Eu vendia as coisas na faculdade, para os parentes, parentes indicavam outras, meninas da faculdade indicavam outras pessoas, e assim eu digo que foi criando a família Ele Modas. Ali tu foi formando a tua clientela. Sim, Isso em que ano, ele? há uns 12 anos atrás. Uhum. Então, 2 e de Tá, 12, 2012, 12, 14, 14, 14, 2014. 2014, 13 para 14. Uhum. Lá você já estava construindo o seu. Eu acho muito legal isso, né, porque às vezes a gente está num período difícil da vida, porque a gente passa Sim, por momentos difíceis da vida, e nós temos a capacidade, principalmente quem tem essa mentalidade empreendedora, de improvisar. sim. Se Faz uma reinventar. coisa, faz outra, dá um jeito, né. Sim, E muitas vezes a gente não tem noção do que a gente pode estar criando. exato. Quando eu comecei com as vendas, muita gente me criticou, Uhum. porque eu já estava estudando pedagogia, já tinha gasto um valor, e todo mundo dizia assim: "Tá, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. E e por que que você vai ou uma ou outra?". E eu pensei: "Gente, eu não posso parar agora, que falta tão pouco para mim me formar, mas também eu não sei se vai dar certo as vendas, né". Porque a Uhum. gente quer uma segurança, a gente pensa: "Vai Sim, passar num concurso, né, tô mais sim, segura". Então eu concluí a minha faculdade. E hoje eu digo que é graças à pedagogia que existe a Ele Modas hoje, porque foi lá que eu me sustentei, com clientes fiéis, que era um grupo de mulheres que eram minhas clientes fiéis, sim, entende? Eu fiquei 4 anos fazendo a faculdade, então foram 3 anos de Ele Modas lá dentro. Eu sim. levava sacolas, eu lembro que eu levava sacolas e aquele não tinha noção, né, levava sacola de plástico, aquele barulho que cada vez que eu encontro as minhas colegas a gente lembra desses episódios, mas que isso foi a base, foi aí que aconteceu, foi ali que eu percebi que estava dando certo, Sim. graças a essa experiência. Olha que incrível, né. Eu falo muito isso. "Ah, fez tantas coisas e agora abriu mão". Na verdade, não abre Não, mão de nada, faz parte. né. Como eu saí da educação, eu ainda escuto, principalmente de colegas, porque eu entendo eles, Sim. porque na minha época de educação, onde tudo que eu queria era passar no concurso público, eu lembro que uma vez eu ouvi a história de um professor que tinha pedido exoneração e tinha se mudado, enfim, tinha recomeçado de uma outra forma. Eu não falei para ninguém, mas eu fiquei pensando: "Este homem é louco. Imagina fazer algo assim".
claro. E depois de alguns anos, a louca sou eu. Então, quando os meus colegas falam para mim: "Você", meus antigos colegas, né, "Mas você abriu mão de tudo mesmo?" Eu: "Sim." "Mas você pediu a exoneração das 40 horas, tudo?" "Sim." Eu entendo eles, mas é aquela coisa assim, como que você abre mão daquilo que você construiu, É. né, por anos. E eu hoje eu tenho a plena consciência que nós não abrimos mão de nada. Nós Uhum. agregamos, agregamos, agregamos e nós usamos, quando necessário, aquele conhecimento, aqueles contatos, Exato. né, a credibilidade que nós, conquistamos por estar em um determinado lugar. Então, eh, eu acho isso incrível e tomara que as pessoas, que vocês que estejam nos assistindo, principalmente quem está passando por um desafio, entenda, né, que É. este momento que talvez você esteja aí sem ter direção, sem saber para onde vai, dando passinhos, sem ter certeza de nada, talvez esteja nascendo algo grandioso. Só precisa ter paciência e continuar. Com certeza. E eu sempre digo que nada é uma transformação de um dia para o outro, é Não. uma construção. E tudo isso que a gente passou lá no início fez parte dessa Sim. construção. E quando você fala que, quando está passando por uma dificuldade, continue, e isso pode ser uma virada de chave como foi para mim. Uhum. Eu te digo isso porque em 2019, ali no finalzinho, a gente teve o início do Covid, né? Sim. Em 2020, a gente teve a fechamento de tudo. E enquanto todo mundo estava passando por uma pandemia, eu Uhum. estava passando por um diagnóstico de câncer. Ah, É. Então, assim, eu digo que o câncer para mim foi uma virada de chave, porque eu trabalhei muito para estar aqui aonde eu estou hoje. Eu até me emociono, porque eu lembro que foram dias muito difíceis e noites piores ainda. uhum. Eu digo que eu sou muito abençoada por ter pessoas na minha vida, mas essa luta foi minha. Sim, eu imagino. Essa luta foi minha, ninguém podia fazer nada por mim. Sim. Era uma dor minha, Uhum. era uma cura minha. Por mais que eu tinha pessoas maravilhosas no meu lado, por mais que eu tinha médicos, mas era meu. Uhum. Talvez para muitos médicos eu era apenas mais uma, Uhum. entende? E eu pensava muito nisso. E eu, por mais que eu tinha passado por muitas dificuldades antes, a minha maior o meu maior choque de realidade foi o câncer. E que não precisamos esperar isso na nossa vida para a gente acordar, para a gente virar a chave. O que que quando você recebeu o diagnóstico, qual foi o teu primeiro pensamento, assim? Morri. Foi o que eu pensei. Agora eu vou morrer. E o que que eu fiz por mim? O que que eu fiz? Qual foi o meu propósito? Foi isso que eu pensei, só isso. No momento que eu recebi o diagnóstico, eu pensei: "Agora eu vou morrer". E o que que eu fiz? Eu só trabalhei. Eu tinha uma família linda com meus filhos, com certeza, mas eu só olhava para o trabalho, porque tudo que eu tive foi construído, nada foi Uhum. ganho, nada foi de mão beijada, digamos assim. A minha vida Uhum. sempre foi muito difícil, mas eu estava cega. Obrigada. Eu estava cega olhando para isso. E eu não estava conseguindo ver as maravilhas ao meu redor, que eram tantas. Eu estava com uma família linda, com filhos saudáveis. Eu estava morando num sítio, que eu sempre gostei de mato. A gente construiu aquele sítio, a gente comprou, ele era um barranco com mato e pedra. A gente tirou pedra por pedra, a gente construiu cada detalhe, plantou cada pé de grama, cada pé de flor, cada palmeira, cada fruteira. E eu não conseguia ver isso. Eu só conseguia ver o trabalho, em ter que plantar, em ter que cortar a grama, eu não conseguia ver a maravilha de quando estava a grama cortada ou a florescendo o pé de flor, enfim, a fruta produzindo, eu não conseguia ver isso. Eu estava muito na correria em busca de atender, fazer mais. Eu achava que fazer mais era ter sucesso. Então, quando eu tive o diagnóstico do câncer, o que eu pensei: "Meu Deus,
agora eu vou morrer. E eu sempre não olhei para as maravilhas da minha vida. Então, quando eu tive o diagnóstico e comecei a fazer o tratamento e tudo mais, foi tudo muito louco, assim. Eu fui muito na correria. Eu tinha que continuar com a loja, eu tinha que continuar a ser mãe, continuar a ser esposa, continuar a ser filha, passar segurança, força para meus pais. Fingir que estava tudo bem para todo mundo. Exatamente. Todo mundo dizia: "Gente, você acabou de voltar de sábado de uma consulta, de uma biópsia e você veio para a loja?" Sim, eu ia para a loja. E não é porque eu era forte. Todo mundo pensa: "Ah, ele é forte, ela se vira". E às vezes isso pesa muito pra gente que tem esse Hum. papel de né, essa imagem de forte. Concordo plenamente, porque a mulher forte já tem o rótulo que ela dá conta, Se vira. né, então todas as pessoas ao redor dela, na grande maioria das vezes, não estão ali para acolher, Não, não estão ali para dar um colo, não. porque afinal ela não precisa, né, ela é forte, ela dá conta. Exato. Essa história do ela não precisa foi é nós mesmos que criamos esse Sim, rótulo. exatamente, não é Aham. responsabilizar os outros Não. algo que construímos como mecanismo de defesa também, Sim, né. é. Então essa parte foi uma parte que eu também olhei pra mim. E olhando ao meu redor, eu vendo as pessoas olhando pra mim de uma forma: "Ela se vira, ela dá conta", eu percebi o quanto eu também estava errando comigo mesma. Uhum. Eu comecei a olhar pra mim, para o espelho e não me reconhecer. Eu não me reconhecer não, a não saber quem era eu. Quem era a ele? Aquela amiga que ajudava todo mundo? Uhum. Aquela vendedora que sabia o que cada cliente vinha buscar? Aquela mãe que estava em todas as reuniões fazendo a comida, quentinha ou ajudando na lição de casa ou deixando a roupa prontinha? Aquela esposa que estava cumprindo com o seu papel de lavar, passar e cozinhar? Será que é esse o meu papel? Entende? Foi um momento de revolta? Foi, foi. Porque eu conversei com Deus muito sério nessa época. Eu acho que eu sempre digo, que uma vez eu ouvi uma pessoa falar que por amor ou pela dor você vai procurar Deus. Uhum. E infelizmente foi pela dor que eu me acheguei mais perto de Deus. Sim. E eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu falei pra ele, no meu banho, entre lágrimas, eu falei: "Por que eu? Gente, tem tanta pessoa má, tem né, não que eu quisesse estar desejando isso pra outra Sim. pessoa, mas por que eu? Uhum. Que estava sempre pronta para ajudar todo mundo, que estava sempre fazendo de tudo". E com o tempo Deus me deu as respostas, as respostas, porque eram várias perguntas. Sim. Porque eu não estava olhando para o que importava, que era Deus em primeiro lugar, a minha família, o meu eu, Uhum. né. Então por muito tempo eu fiquei eu me perdi. E é fácil a mulher que é extremamente executora, né, se perder no fazer, Sim. de tanto fazer, de tanto executar, de Uhum. tanto, almejar algo, né, e que é maravilhoso ter Sim. propósito, ter força de trabalho, força de ação, mas quando passa, né, quando se torna É. disfuncional, quando a vida da mulher passa a ser o trabalho. Isso, e eu nunca estava satisfeita. Eu sou ainda movida ao movimento, eu sou movida a desafios, né, eu tô Uhum. sempre em movimento. Mas o que mudou foi, antes eu fazia: "Ah, eu quero arrumar isso", então eu arrumava, eu nem curtia isso. Eu já estava com: "Ah não, mas agora eu tenho que fazer tal coisa". Eu nem olhava mais pra isso. Uhum. Eu preciso plantar uma flor lá porque tá meio vazio", ia lá, plantava, eu nem via ela florescer. Eu passava todo dia na frente e eu nem enxergava Estado de ela. presença zero. Exato, exato. E eu achava que eu estava Uhum. arrasando. Eu estava fazendo mais do que Legal isso. devia, e realmente eu estava fazendo mais do que precisava, né. Mas bem legal isso, né. Eu achava que eu estava arrasando. Nós sempre estamos fazendo o melhor que a gente pode, Sim, com a consciência que a gente tem. é. Porque quando nós temos essa
esta consciência, esta percepção que em cada momento nós estamos entregando o nosso melhor para aquele momento, nós não carregamos culpa com Isso. relação ao passado, com relação às nossas falhas, né. Naquele momento, eu era o meu melhor, Sim. né. É. Hoje, com a visão que esta mulher tem, com o conhecimento que esta mulher tem, ela olha para ele do passado e diz: "Caramba, Sim. não precisava ser assim", mas naquele momento era era a tua melhor versão até lá. E eu agradeço por tudo que aconteceu na minha vida, por mais que foram dias muito difíceis em tudo, né, porque eu era muito nova quando eu casei, então o casamento não é algo fácil, né, Uhum, então a gente teve muitos desafios. Ser mãe, hã, eu tinha meus pais tenho meus pais que moram em Severino de Almeida, é longe, então eles não podiam vir muito pra cá, então foi algo meio solitário. uhum, Sabe? Então, assim, foi muito difícil, mas eu diria que se fosse hoje para voltar e mudar alguma coisa, eu não sei se eu mudaria, porque uhum. é exatamente cada dificuldade, cada fase que aconteceu na minha vida é responsável por algo que está acontecendo hoje. Foi Sim, uma construção. Então, hoje eu sou muito grata a cada versão da ele. sim. A Hoje eu olho para meus pais de uma forma diferente. Uhum. Hoje eu olho para os meus filhos de uma forma diferente, para o meu esposo, eu olho para minhas clientes de uma forma diferente. Se olha E diferente. com certeza eu me olho diferente. Porque antes, você também veio do interior, então você deve me entender, como Uhum, muitas pessoas devem se identificar. Quando eu vim do interior, você se arrumar uhum, demais era algo de querer se achar, uhum, né? Se uhum, maquiar, então, meu Deus do céu, era. Sabe uhum. aquela coisa, não tem aonde cair morto e tá querendo se Aparecer. aparecer. Exatamente. É isso aí. Uhum, E isso foi me fazendo eu me fechar, né, tipo assim, me fechar não, né, quando criança a gente tem essa liberdade, essa uhum. espontaneidade, mas desde da juventude então eu Se sempre fui encaixar para isso, pertencer. para pertencer. Isso, Adequar os comportamentos do modelo que era encaixe. aprovado naquele lugar É, para se encaixar. isso aí. Eu ia atender na loja, eu ia de legging e camiseta. E estava tudo certo, porque o meu público era, né, se vestia assim. Uhum, E e eu achava que eu tinha que me vestir assim, uhum, porque senão eu ia ser rejeitada. uhum. E eu sempre digo que agora eu entendo que a consultoria de imagem, ela acontece muito antes de você decidir. Sim. Após o câncer que eu comecei a me olhar, a consultoria de imagem começa quando você se olha no espelho e algo te incomoda. Uhum, Ali começou o processo de construção, porque consultoria de imagem não é transformação, é uhum, construção. uhum, Quando eu comecei a me olhar no espelho e perceber que não era a mulher que eu queria ser, uhum, que eu queria mostrar para o mundo, começou a me incomodar algumas coisas e eu pensei: "O que eu tenho que mudar?". uhum, Então eu percebi que muitas mulheres se olhavam no espelho, lá no meu provador, e diziam: "Essa roupa fica linda em você, mas para mim não". Daí eu pensei: "Gente, eu penso igual. Essa roupa ficou linda na modelo quando eu comprei lá lá no fornecedor, estava linda na modelo, eu cheguei aqui, eu comprei pra mim, e eu botei no cabide pra vender, porque quando eu me vesti, não ficou legal em mim. Por quê?". E então eu fui buscar entender o porquê. E essa dor minha era a dor das minhas clientes, era a dor da maioria das mulheres. Então eu percebi também que a gente se olha diferente do que os outros nos enxergam. uhum. E que Autoimagem. isso aí, a autoimagem. Então eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto e eu comecei a perceber que também existiam peças específicas para cada tipo de corpo. Uhum, E eu achei isso o uhum, máximo. Falei: uhum, "Gente, eu só estou usando a peça errada", uhum. né. Então isso começou a me despertar. Ali já tinha começado a minha consultoria de Sim, imagem. sim. E eu queria, mas olha só como é muito estranho isso e muito emocionante pensando de uma certa forma. Eu não conseguia pensar só em mim, Uhum, eu continuava pensando no outro.
E Uhum. daí eu pensei: "Eu tenho que pensar em mim, e não só no outro", mas daí eu percebi que isso faz parte de mim, é o meu Uhum. propósito. E Uhum. tudo que é bom pra mim, eu querer replicar para outras mulheres. Sim, E eu entender sobre o diferentes tipos de corpo, eu não precisava entender só o meu. Eu sim. poderia entender todos os tipos de corpo para poder ajudar a todas as mulheres, porque não Uhum. existe corpo perfeito, e sim Uhum. peças específicas para cada tipo de corpo. Uhum. Então Uhum. eu queria fazer uma consultoria de imagem, para mim me vestir bem e para mim ajudar mulheres, mas eu percebi que eu fazendo uma consultoria, eu não teria a o conteúdo, eu não teria, né, esse direcionamento de como ajudar outras, eu seria ajudada, teria algumas Uhum. dicas, mas para o Uhum. meu tipo de corpo. Uhum. Então eu pensei: "Por que que eu tenho que fazer só uma consultoria e por que eu não posso ser uma consultora?". Sim. E foi ali que nasceu a ideia de ser consultora e também nasceu uma nova mulher, eu diria. Porque ali eu me assumi, e eu me percebi que eu podia sim me vestir bem, Uhum. que eu podia sim sair bem arrumada, eu podia me Uhum. posicionar. E sim, muitas pessoas vão se afastar. Sim. Muitas pessoas vão se afastar, mas quem for para ficar, vai ficar. E você vai abrir portas onde Uhum. outras pessoas virão e vão enxergar o teu valor e não o Uhum. seu preço. Sim. E foi ali a minha virada de chave. Após o câncer, eu comecei a olhar para mim e comecei a me reconhecer no espelho. Uau! Por que que muitas vezes precisa se passar por um desafio tão dolorido, né, para que a gente É, aprenda? Mas estamos aqui para aprender, isso. né. É, Estamos aqui, eu acredito muito que até o último dia das nossas vidas vamos nós vamos aprender. estar nos desenvolvendo, né, Sim, com nos certeza. melhorando, tendo percepções e melhoramento. Eu acho muito legal isso, porque você falou essa questão do cuidar é muito característica tua. Né, é muito É, característica tua, deste cuidado, né, e até a ele é minha mentoranda também, né, maravilhosa, da questão dos arquétipos, né, falando da questão arquetípica, né, que tem o cuidador ali, né, tem. tem Bem este forte. olhar do cuidado e eu vejo isso você comigo, né, porque eu tenho dificuldade por causa das roupas que precisam ser pequenininhas, né, e esse cuidado, eu acho isso tão incrível, quando você vai fazer a compra, não, pensar, esse tamanho aqui serve para ela, isso aqui vai servir. Então, quando eu visto, eu já usei uma das calças, já usei inúmeras vezes, né, lá da ele, e e ficou tão maravilhosa, e eu amei, e eu pensei: "Cara, como isso é incrível, porque esta peça foi comprada pensado em mim". Uhum. Não é só venda, né. Tanto que Isso. não é só venda, tanto que a Ele Modas era Ele Modas, né, Uhum, que inclusive eu esqueci de mencionar, mas eu acho bem importante, quando eu comecei a vender lá na faculdade, logo após eu comecei de casa em casa, em alguém que me indicavam, né, eu ia com sacolas. uhum, Então logo depois eu comecei a aumentar as clientes, eu comecei a pensar em todas, de uma forma uhum, individual, desde aquela época, mesmo não tendo noção de consultoria. uhum. Então eu já ia viajar, já pensava: "Tal cor, fulana gosta, ela usa tal tamanho, tem tal, ela gosta de tal modelo". Então eu trazia Uhum. algumas opções naqueles modelos e nas cores que ela gostava. Então foi aumentando muito o meu Sim, o meu estoque, né, sim. e então não cabia mais nas sacolas e no carro. Foi quando eu fechei uma parte da casa e eu fiz como eu chamava, lojinha. Hum. É, por Hum. muitos anos eu chamei de lojinha. Muitos Uhum, anos. Daí eu fiz a lojinha, do jeito que deu, do jeito uhum. que deu. Mas eu sempre sonhei numa loja, uma loja Sim. de verdade, não lojinha. Uhum, E logo depois, um ano depois mais ou menos, a gente decidiu que a gente iria construir na frente da onde eu tinha a lojinha, uma loja com uhum, eu pensava numa loja com vitrine, sabe, uhum, uhum. com com tudo que uma loja tem, Sim. e principalmente o cantinho do café.
Um chimarrão no Um meu caso. bate-papo gostoso, Isso, tranquilo. porque as clientes elas não me procuravam só para comprar roupas, elas vinham para desabafar, para contar o seu dia, para Uhum, compartilhar suas conquistas, e isso me fazia eu ter ainda mais vontade de cuidar uhum, das minhas, sabe, uhum. minhas clientes. Sim. E então são 11 anos que a gente estava tentando construir uma loja na frente, no me naquele terreno. Todo passo que a gente dava tinha um empecilho. Foram muitos empecilhos, muitos desafios, e que me frustraram muito, Uhum. e que hoje eu entendo Não que era eram para a ser lá. não era para ser lá. Aquilo não era empecilhos, aquilo era direcionamento. Uau. Quando eu pensava: "Agora vai dar certo", acontecia alguma coisa. Veio pandemia, eu tive que me reinventar, eu tive que fazer live. Gente, pra mim foi um desafio muito grande. E hoje eu tô aqui, fazendo um podcast, né. Anota esta frase, não era empecilho, Não, era era direcionamento. direcionamento, caramba. Era, era direcionamento. E então, eu pensava: "Eu quero ter uma loja, eu quero ter um canto para o chimarrão", que era uma ma é hoje uma marca registrada da Ele Modas. Uhum, Eu quero ter um cantinho, um ambiente gostoso, e lá era muito pequeno, era muito cheio, uhum, sabe, mas era graças àquele cantinho uhum, pequeno que hoje eu tenho o que tenho, porque eu fui cada passo foi me mostrando o que eu precisava melhorar. uhum. Então surgiu a ideia de fazermos a loja no sítio, porque eu percebia que as mulheres vinham lá, não para comprar, e nem só para tomar o chimarrão, e não só para desabafar, mas se desconectar Uhum, de toda aquela correria do dia a dia, sabe, aquela loucura que é a nossa vida. uhum, Aquele era o momento delas. E eu pensei: "Uau, me escolheram. Eu uhum. preciso melhorar esse cantinho do chimarrão e dessa experiência". Sim. Então a gente estava na dúvida: vamos para o centro, vamos para o interior, vamos fazer o Uhum, quê? Meu Deus, uma loja no interior, no meio do mato? uhum. No centro tem muitas lojas, Sim, então elas vão poder elas vão conseguir estacionar mais perto, sim. né. E a gente é assim, Uhum, se eu preciso algo diferente, eu preciso algo para gerar uma experiência. uhum. Então, a gente construiu uma loja, não mais lojinha lá no Sim. interior. E foi um espaço criado para isso, construído Uhum. do zero, com uma vitrine, Com a vitrine. por mais que só eu olhe para ela, eu Mas tenho uma vitrine. é a Isso para mim realização, né. isso para mim tem um significado, Tem. porque isso mostra que não é um ambiente qualquer, é uma loja, Uhum, entende? E principalmente, o cantinho da uhum. cliente. E que é uma delícia, aconchegante, gostoso, É. uma delícia, lindo, lindo, lindo. Pensado em cada detalhe, em Uhum, cada pendurico que tem lá foi pensado em algo, sabe, o cheirinho do uhum, ambiente foi pensado em algo com carinho, foi pensado não foi por acaso, foi uhum. pensado, escolhido a dedo. A localização da loja, a posição, eu digo que eu tenho o mais lindo pôr do sol de Concórdia, em Gente, meio é às uma delícia, em né. meio às palmeiras, quando a gente sai da loja, a gente olha para o lado, assim, onde tem a palmeira, aquele pôr do sol é lindo. Uhum. E para mim tem um significado muito grande. E é Sim. isso que por isso que passou a se chamar Ele Modas Experiência, porque Uhum. não é só vendas, é Sim, criar uma experiência. sim, É aonde a cliente vai para se conectar e para se desconectar, eu sempre sim. digo, porque se desconectar da correria e se conectar com ela mesma. Uhum, uhum. E é tão eu digo assim que a roupa tem um significado tão grande, né, Tem, porque ela é como se fosse a primeira camada após a pele, né, é, e reflete muito a nossa questão emocional também. muito. E sem falar que a nossa imagem é muito importante, É. porque muitas vezes a gente chega num ambiente e a gente não pode falar sobre o conteúdo que a gente sabe. Uhum, E dependendo como você está vestida, você vai ser convidada a poder você vai ter a oportunidade de falar. uhum.
Uhum. Porque aquela ele de legging e camiseta, que ia de chinelo Havaianas Uhum. atender, Uhum. jamais ia ser vista na rua e ser indicada para um fornecedor de uma marca maior Uhum. ou de uma linha de peças mais sofisticadas. Uhum. Uhum. Ninguém ia me reconhecer como uma empresária. Uhum. Uhum. Entendeu? E por mais que hoje eu saiba muito, graças a esses 12 anos de bagagem que eu vivi em provadores, atendendo clientes reais, Sim. a consultoria de imagem não vem para me mostrar nada muito novo. Ela vem me dar segurança de tudo que eu já via. Então eu posso Sim. ajudar a minha cliente com propriedade. Sim. É porque você já sabia na prática. Sim, Você não conhecia a teoria por exatamente. trás daquela prática que o teu olhar treinado de anos de experiência já te falava. Sim, e hoje eu falo com a certeza, e eu me Uhum. visto com a certeza, Sim. porque antes eu tinha medo de ser julgada, Uhum. de alguém: "Ai, mas a fulana entende de moda, será que" ah não, eu vou no básico, eu me escondia, na Uhum. verdade. Que assim eu não chamo atenção. Isso, eu não chamo atenção, então eu não vou ser julgada, Sim. né. Então, hoje eu falo com propriedade e as clientes me procuram sabendo que a mesma ele que já ajudava lá no provador, hoje tem algo a mais, Sim. Pode cuidar ainda ainda mais. mais. E assim, eu vejo que nós mulheres, além das fases que a gente passa durante o mês, né, das nossas Vários. nossos diferentes momentos, né, da vida, cada época é como se nós passasse por um processo profundo de transformação, Sim, sempre. né. Eu vejo, assim, pegando a minha trajetória, vários momentos e que claro que não é: "Ah, agora é isso aqui e mudou tudo". Não. Você começa acessando novos conhecimentos, novos lugares, novas percepções, e tudo isso nos leva a uma necessidade de mudança também. Com certeza, E neste processo de mudança, o vestir também vem junto. com certeza. Até a questão de você visualizar, você está num cargo, numa empresa, e você Uhum, quer, ser líder, você quer ser gerente, enfim. uhum, Você acha que você se vestindo não é que a roupa é o mais importante, mas uhum, ela é uhum. tão importante quanto. Sim. Se você está vestida todo dia de não que não possa, gente, Uhum, de rasteirinha, de calça jeans e uma camiseta de uhum, qualquer jeito, uhum, você vai conseguir executar a sua função uhum, perfeitamente. uhum, Mas a outra que faz tem a mesma formação que você ou até menos às vezes, for vestida adequadamente para um uhum, cargo, para representar a sua empresa ou representar a empresa numa uhum, reunião de negócios com algumas pessoas importantes, você uhum, acha que qual pessoa vai ser escolhida? A que está bem vestida, por uhum, mais que o conteúdo dela seja menor, uhum, uhum. porque a imagem conta sim. Sim, e é algo automático, né. Nós Automático. gostamos do Nós belo, também né. e exato, nós também julgamos. E n vamos, pra sair, assim, desse olhar: "Ah, porque é roupa". Não, pensa em ambientes, vamos pensar em ambientes. Exato, Um ambiente de qualquer jeito e um ambiente bem cuidado, qual a gente gosta mais, qual a gente se sente melhor, né. exato. Então, não adianta, não tem nem o que justificar, a imagem importa e importa sim, Sim, né. importa. E uma coisa que a gente tem que cuidar muito e não ser escravo, digamos assim, né, Sim, da nem da imagem e nem das pessoas. sim. Porque olha só, hoje aconteceu uma coisa que eu já vinha percebendo há muito tempo, né, mas hoje eu subindo no elevador, eu encontrei uma que era minha colega da faculdade. Uhum, E ela me falou: "Nossa, você vai aonde toda, toda?" uhum. E eu me passou muita coisa na cabeça, Aham. muita coisa na cabeça. Sim. E eu só me fez pensar assim: "Eu mudei". Uhum, Graças a Deus, né. uhum. Porque as pessoas falam assim: "Nossa, mas você mudou". Que bom! Já pensou? Tudo que eu passei, tudo que eu estudei e eu continuar sendo a mesma? Sim. E sim, é a mesma essência, é o mesmo jeito doido, o mesmo falar alto que fala com as Aham. mãos.
acolher é a mesma ele, só melhorada. É. Mas muito legal isso, né, é perceber que sim, nós mudamos. Sim, E esse é o natural, isso é o que deveria acontecer com todo mundo. sim, E até ele nessa mudança que nós passamos por essas fases, né, até a nossa mesmo nós tendo um determinado estilo, a gente também muda. Momentos que a gente vai gostar de cores, sim, mais tons mais claros, tons menos chamativos, momentos que a gente vai querer colocar um pouquinho de cor, né, momentos que a gente vai oscilar, né, sim, então o vestir, né, ele é o externo é uma representação do que nós estamos sim. vivendo Cores é emoção, né, ali cores. dentro, né. Sim, com certeza. A cor representa o que você está É. sentindo. E claro, às vezes a gente precisa usar um uniforme, precisa usar Sim. algumas eu estaria vestida de verde total, Uhum, né, uhum, porém, eu estou só com a pulseira verde, porque o verde é a minha cor. uhum, E, muitas pessoas até falam sobre a coloração pessoal: "Ah, eu não vou se eu fizer a coloração pessoal, eu não vou poder usar o rosa que eu amo". Você vai de uhum, modo estratégica, né, de uhum, forma estratégica. Então, assim, a cor te representa sim, não uhum. podemos virar escravos, como eu falei, Sim. porque na minha cartela está o azul claro, eu só vou usar azul claro. Uhum, Não, você uhum, pode fazer o jogo das cores, você pode usar as cores que você ama, gosta e não abre uhum, mão na parte embaixo, na calça, na saia, enfim, e fazer o jogo de cores da sua cartela mais uhum, próximo ao rosto. uhum, Mas se você não abre mão disso, está tudo bem, não é uhum, regra. Você uhum, pode fazer com a sua maquiagem essa harmonia que precisa ser feita. Então uhum. as pessoas têm medo do novo, medo de Sim, ser aprisionados e escravos de uma cartela de cores sim. muitas vezes, e não é. Mas eu acredito que quando o conhecimento quando ainda é só uma informação, ele Sim, traz essa coisa, assim, pra gente, sim. assim, Para nós também, né, foi eh, antes da gente conhecer. sim, essa coisa assim: "Não, é isso ou é isso", né, é isso, e se não for isso, não tá certo. Mas com o passar do tempo, com esse usar, isso em tudo, Tudo. a Uhum. gente sai da caixa. Sai. É isso aí. E começa a ser mais flexível e entender o que faz mais sentido naquele momento. Então, o vestir para eu acredito que para você também, ele é muito além do que uma peça de roupa, né. Com certeza. Tem uma história, digamos assim, tem um porquê, Uhum, né. Hã, antes eu me vestia eu s e outra coisa bem importante, a questão dos estilos, né. uhum, Eu sou o tradicional, mas uhum, nada me impede de eu usar uma peça mais arrumada, né, mais uhum, às vezes tem um dos estilos que fala que é elegante, eu não uso essa expressão, uhum, porque você pode ser elegante no estilo esportivo, você uhum. pode ser elegante em qualquer estilo. Sim. É só você saber, você se conhecer, Uhum, né, e você saber fazer as combinações e alguns joguinhos básicos do estilo. uhum. Quando a gente fala em consultoria de imagem, as pessoas falam: "Eu não vou gastar porque eu tenho que trocar todo o meu guarda-roupa", e é muito pelo contrário. É. Uhum. É você poder otimizar as peças que você já tem. E fazer compras Compras estratégicas, né. conscientes, compras conscientes. Sim. Quantas peças no teu guarda-roupa tá com etiqueta que você nunca usou? Quem nunca passou por uma consultoria, eu Uhum, diria que tem várias. Eu uhum. tirei várias. É, e quando você sabe, você usa, 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 porque eu sou a pessoa que uso muito, assim, eu Sim, e aproveito em diferentes situações, sim, porque a roupa, né, nós temos que olhar para a roupa também como um investimento, né. sim, com certeza. A E a roupa é um investimento, né. sim, e faz parte de todo um processo também. Você e tem várias peças de roupas que você pode usar em qualquer lugar, e tem as Uhum, específicas para alguns lugares. uhum. Então, por que você vai comprar uma peça específica para alguns lugares? Porque você vai sair algumas vezes, você vai comprar 10. Não tem porquê, né. Não tem porquê, é só você aprender, né, Uhum. aprender a fazer as combinações. Sim, Você não vai estar sempre igual, sim, não vai sim. estar. E a gente passa quando você falou que a gente passa por processos de mudança, o nosso corpo também passa. Sim. E quando a gente engorda, emagrece, quando a Uhum, gente é mãe,
o nosso formato do corpo muda. Sim. Imagine o nosso estilo. Quando você é mãe, logo que você é mãe, você pode ser qualquer estilo. Você vai vir para o mais básico, para o mais tradicional, Uhum, para o mais confortável, uhum. porque é uma necessidade do momento. Você sai com a sacola, com Criança criança, com tudo. abaixa, levanta, Sim, carrega, pega, socorre do exatamente. chão. Então a gente é feita de fases. Sim. Então fazer compra, eu vendo roupas, mas Uhum. as minhas clientes sabem que eu não vendo qualquer roupa para elas. Porque Sim. se elas vestirem e não ficou legal e não representa elas, eu falo. Elas, Uhum. as minhas clientes vão poder comentar que eu sou eu sou muito realista, Uhum. porque não é só vender. Uhum. Não é Uhum. se é só vender, é a pessoa se olhar no espelho e se reconhecer e pensar em mim com carinho. É, e assim, se gostar, É, né, se isso, sentir maravilhosa vestida daquele jeito, exatamente. né. É bem isso. E aí o cliente é aquele cliente que você vai ter é o Sempre. cliente da vida, Exato, né, porque exato. tem confiança, gera conexão, a Sim. pessoa passa a te conhecer. Vira família, eu sempre digo que vira família. A gente tem eu tenho clientes que desde a minha primeira venda ela ainda é minha cliente. Sim. Então, assim, a primeira pessoa que confiou em que não me conhecia, a cliente que não me conhecia, Uhum. que comprou de mim pela primeira vez, assim, sem me conhecer, Ai, a gente nunca esquece. ela é Primeiro ainda cliente, a né. minha pri ela ainda é minha cliente. Ela é uma amiga, ela é uma irmã. Então, assim, e a gente vai criando essa intimidade com as clientes, a gente brinca, a gente, Sim. faz jantinha. Sabe aquele Uhum. meme de que não pode dar muita bola para cliente, eu fazendo as dancinhas? É mais ou É, menos assim, sabe. entendo. Vira família, Sim, sim. vira família mesmo. E uma coisa também que eu queria falar, Andreia, sobre posicionamento. Uhum. Eu sempre fui aquela brigona, desde a Uhum. minha infância, que gritava, Uhum. esperneava para ser ouvida. Eu Uhum. estava tinha uma confusão, eu estava no meio. Podia não Uhum. ser meu problema, mas eu estava lá. Ah, tinha que entrar para defender alguém. Eu estava defendendo alguém. Eu não podia ver injustiça. Uhum. E sempre falando alto, gritando, sabe. E quando eu me posicionei, e quando eu me olhei, eu percebi que isso me machucava muito, porque eu era o escudo de todo mundo, e eu não Uhum. tinha escudo para mim. Uhum. Então, quando eu me olhei e percebi que isso fazia muito mal para todas as pessoas que estavam ao meu redor e também para mim, eu parei. Uhum. Eu comecei a olhar para mim, como eu falei, né. Uhum. E por que que eu estou contando isso? Porque eu estou numa fase aonde eu não preciso gritar para ser ouvida. Eu estou sendo convidada a ser a palavra. Amanhã eu estarei Uhum. participando de uma palestra onde eu fui convidada em ser a palavra. Ai, que incrível, Eu fui né. convidada a fazer um projeto de mulher para inspirar mulheres, aonde eu fui convidada a falar, sem precisar gritar para ser ouvida, eu sou convidada a ser ouvida. Uhum. Uhum. Então a questão do posicionamento, que a consultoria de imagem também, Uhum. ah, ajuda e que as suas mentorias com Uhum. certeza são fundamentais, elas são essenciais na nossa vida Sim, para o nosso crescimento. é um complemento, É né. um complemento. Tá, é tudo junto, né. Isso, Esse posicionamento interno, isso, alinhado ao vestir, alinhado à é comunicação, tudo. alinhado àquilo que você quer. E uma coisa que no todo o meu processo, né, porque eu digo que eu continuo me desenvolvendo, continuo vivo o conhecimento na prática, né, o autoconhecimento na prática, né, é aquilo que eu já te falei, né, algo que virou muito uma chavezinha, assim, na minha mente do dia que como eu fui prof, né, por mais de 15 anos, então, prof que ia trabalhar de chinelo e delegue, e tudo bem, porque aquele ambiente permitia ser Sim, assim e era o ambiente que eu vivia. E para começar a me vestir melhor, começar a estar arrumada, era extremamente cansativo, uhum. não É, gostava, era desconfortável, empenho. era um empenho. E eu ouvi esta frase e eu repasso ela muito para as minhas mentorandas. Se hoje você tivesse a oportunidade de assinar um contrato de milhões, você estaria vestida para isso?
E eu uso isso até hoje nos dias. Hoje faz muito tempo, na verdade, que eu não tenho mais essa questão: "Ah, eu tenho que me arrumar", não tenho mais. Mas neste processo que não foi curto, por muito tempo. Então, como eu Uhum. atendia online, eu me arrumava daqui pra cima, estava bonitinha, e aqui pra baixo estava com uma bermuda de moletom. Sim. Mas você sabe por que está fácil? Não é que você se preocupa, só está mais fácil, porque quanto mais você treina, Uhum. mais fácil É, fica. Então, exato. assim, ó, agora isso faz parte de Aham, você. aham. Então não é um sacrifício, Não. é natural, como escovar o dente. Uhum, Vou escovar o dente, vou me maquiar, vou me uhum, arrumar. uhum. E eu tenho certeza que você teve um bom direcionamento, Sim, porque daí o que que acontece? Agora as roupas que você tem no seu guarda-roupa conversam entre si. sim. Então não é complicado você escolher uma roupa. Não. Você pode pegar uma parte de baixo e parte de cima que entre todas elas se conversam, todas vão Aham. co elas Uhum, vão combinar e elas vão ficar bem. uhum. E isso é direcionamento, isso é consultoria. Sim. É você não gastar mais, e sim Uhum. saber em que gastar. Sim. Né, e não é e sim, não é fácil, para mim também não foi fácil e ainda Uhum, não está sendo, eu estou no processo. uhum. E todo dia a gente tem algo novo a mudar em nós, sempre vai ter, não só Sim, nas roupas, mas principalmente na forma de se olhar. sim. E você ter esse olhar com amor para você. Uhum, Não é porque eu, por um exemplo, eu não usava salto, uhum, porque eu tenho um problema na minha coluna, então, na minha cabeça eu não podia usar salto nenhum. hum. Hoje Uhum. eu uso salto. E às vezes é até uma forma de justificativa para aquilo que a Sim, gente não quer, né. é. "Ai, não Eu quero". sou criada eu vim no meio do mato, como é que eu ia usar salto lá? Meus pais Uhum. não tinham carro, Sim. estrada de chão, Sim, ia usar pra ir aonde? sim. Quando eu vim pra cá, eu tinha que ir pra escola a pé, Uhum, e eu tinha que ir na minha tia, que morava não era tão perto, a pé, como é que eu ia usar um salto? uhum, Quando eu casei, eu morava na estrada de chão, uhum, eu trabalhava no porão, uhum, usar salto pra quê? uhum. Então eu fui era a minha realidade. Sim, Mas hoje a minha realidade mudou, e por que que eu não exato. posso tentar Sim. algo diferente, Uhum. né? Experimentar, né. Se Se permitir. permitir experimentar. Isso. E o medo de ser julgada. É. O medo de ser julgada foi algo, foi crenças que eu vou dizer, não vou dizer a palavra que me atrasou muito, mas Uhum. que me judiou bastante. Atrapalhou, né. Atrapalhou, Atrapalhou. atrapalhou sim. E quando você fala também sobre que você também usava leg e Uhum, chinelo uhum, para ir. Porque o ambiente era propício a isso. Até hoje tem uhum, ambientes. Por um exemplo, eu tenho muitas clientes profs, que foram minhas uhum, colegas. A minha professora da faculdade até hoje é minha cliente. uhum. E então, assim, eu cada uma se veste de acordo com a sua realidade, Sim. mas não é só o se vestir, é o se olhar com amor. Uhum. Eu mereço estar bonita. Vai me dizer que você não gosta de ser elogiada, Ah, com certeza, né. mas a gente já tem aquela coisa assim: "Ai, mas eu nem me arrumei rápido". Uhum, Ah, vai uhum, vai elogiar a blusa: "Ai, paguei baratinha". uhum, Não é uhum. verdade? Porque parece que a gente não merece É, ser aí elogiada. ali é a declaração do baixo merecimento. Isso. Eu fui por muito tempo essa mulher. É, e o se permitir receber, né. Sim, Receber o elogio, receber o cuidado, receber é. o amor, E receber é o tão carinho. bom, É, é tão bom você não só receber o elogio, você se olhar sim. no espelho e E se reconhecer, né. Você reconhecer. tá maravilhosa Aham, aqui tô hoje. tô bonita, tô bonita. E e quando as pessoas te olham, eu tinha medo disso, sair na Uhum. rua e as pessoas ficar me olhando que eu estava exagerada, Sim. por muito tempo. Hoje, por um exemplo, eu vim quando eu atravessei a rua, eu vim pensando nisso, Uhum. porque foram muitas poucas vezes que eu saía na rua maquiada. Uhum. Muitas vezes eu tinha algum evento, eu me maquiava e tinha que ir no mercado. Eu ia antes para não ter que entrar no mercado maquiada, porque iam me olhar, porque O peso das crenças, né. sim. Então, assim, hoje eu fico feliz em poder me Andar proporcionar maquiada, né, bonita. andar Isso maquiada. aí. Eu estava me maquiando, eu pensei: "Cara, como pra mim esse tempo da maquiagem ainda é um desafio tão grande", Sim. sabe.
Eu sou muito prática, você me conhece, sabe disso, e normalmente eu uso um protetor solar e uma corzinha ali. Mas depois do resultado pronto, como a gente se Sim, gosta, né? como se olhar no espelho e se reconhecer É, como digna disso, é, né. é. Isso é maravilhoso. Ele, meu Deus, dá 3 lives os nossos bate-papos, Dá. né. O nosso tempo aqui já está se encerrando. Eu quero agradecer imensamente a tua participação aqui, dizer para você repetir o que eu já falei várias vezes, o quanto eu te admiro por toda a tua trajetória, Ai, né, obrigada. e estar aberta a esse processo de mudança, porque mudar é para os fortes, É, sabe, né, o desfazer as crenças, aquilo que vem enraizado tanto tempo em nós. sim. Então quero te agradecer do fundo do meu coração, esse bate-papo gostoso e leve, e eu quero que você deixe uma mensagem para mulheres, assim como nós, mulheres empreendedoras, mulheres que têm altos e baixos, mães, esposas, toda essa trajetória que muitas vezes bate um cansaço, um Sim. desânimo, mas também estão cheias de sonhos, cheio de vontades de realizar. Deixa uma mensagem para essas mulheres para nós encerrarmos. Então, Andréia, primeiro, muito obrigada pelo convite. E eu quero te contar que quando eu assisti os seus podcasts, eu pensava: eu queria participar, como é que faz, será?" Eu não fazia ideia como fazia para Aham, participar, mas eu pensava. E aham. quando a gente fechou a mentoria e que você me falou, eu falei: "Ai, meu Deus, olha só, Deus preparou tudo certinho, né, para Sim. mim estar aqui." Eu estou muito feliz em estar aqui. Ainda mais com uma pessoa maravilhosa como você, que é tão importante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E queria dizer que você continua iluminando a vida das pessoas e que você faz com certeza toda a diferença. Ai, obrigada, meu bem, obrigada. E a mensagem que eu digo, eu quero na verdade falar duas. Uhum. Uma delas é que dificuldades sempre vão ter. Sim. E que às vezes o que a gente menos espera é que é aquela dificuldade que vai te direcionar para o sucesso que você merece, não o que você quer. Uhum, Às vezes eu queria muito a minha loja lá, uhum, e não era o que Deus tinha preparado para mim, ele tinha preparado algo muito melhor, uhum. muito melhor. Então as dificuldades vão acontecer e vão servir justamente para nos direcionar. E por mais pesado que seja a nossa carga, nós não estamos sozinhos. Deus está sempre no nosso lado, nos fortalecendo, e se ele deu essa carga é porque nós podemos carregar. Sim. E outra coisa, eu trouxe até um presente para ti, Ai, meu Deus. Ai, meu que Deus. aqui tem uma mensagem que eu quero deixar para você, para você e para todas as mulheres. Ah. Que ela diz: se reconhecer no espelho é o maior ato de empoderamento que uma mulher pode viver. Ai, que Quero dar para você. lindo! Muito obrigada. E Vai lá para minha sala ai, se nova. você achar que eu mereço esse cantinho, eu vou Ah, ficar muito vai, feliz. com E por certeza. que eu falo isso? Nós mulheres estamos toda hora buscando empoderamentos, mas a gente não tem um direcionamento. O que eu quero me empoderar? Do Uhum, quê? E eu acho uhum, que o maior empoderamento não é um título, não é nada disso. uhum. É você poder se olhar no espelho E e se dizer: reconhecer. "Essa sou eu". Amém. É isso aí. Obrigada, meu amor, amei, amei. Vai lá para minha sala, pode Ai, ter que bom, certeza tá bom. disso. Muito obrigada. Gente, nos sigam nas redes sociais. Qual é o teu Insta? É ele Modas, espera aí, ele Modas, experiência e consultoria de imagem, e também ele Lazarim. Isso aí. Sigam na rede social o meu Andréa Ror, @Andréa Ror, e nos acompanhe, que sempre tem histórias incríveis aqui para nos inspirar e para nos trazer consciência de que as coisas valem a pena. Com certeza. Obrigada e até mais. Obrigada a ele. Obrigada a você, Andréia. Beijo, pessoal. Até Beijo. mais. Até. Tchau, tchau.